Você acha que um pozinho branco em cima dos móveis pode ser só poeira? Não, rapaz, cuidado com isso. Nessa época do ano começa a revoada de cupins. E esse branquinho pode ser um sinal dos bichos. É aquela praga que invade a sua casa e pode acabar com os seus móveis de uma hora para outra. Quando você vê, ih, cara, dá uma olhada só. A primavera é a temporada das flores e também do aparecimento de algumas pragas urbanas, dentre elas os cupins. Atraídos pela umidade das chuvas, que começam agora e só terminam no fim do verão, eles aproveitam para se reproduzir e se espalhar. Dentre as 2.200 espécies conhecidas no mundo, apenas 10% delas são consideradas prejudiciais. Algumas desse tipo invadem nossas casas e destroem tudo que é feito de madeira. Aquelas pequenas bolinhas que ficam no chão podem ser sinal da presença deles. O cupim de madeira seca, ele é muitas vezes confundido com a broca de madeira. E a principal diferença entre ambos é que é um anobídeo, que é um besouro, que faz aquele orifício e joga o pozinho, que é muito comum também nas residências das pessoas. A principal diferença é que no caso da broca, você é um pozinho, é um tal. E no caso dos cupins, é um grânulo. Os cupins formam verdadeiros exércitos e agem de maneira muito rápida. Para se ter uma ideia do alcance deles, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas constatou de que em cada 240 edifícios inspecionados aqui na região metropolitana de São Paulo, 149 tinham a presença de algum tipo de cupim. Olha, aqui neste condomínio na zona leste de São Paulo, por exemplo, os prédios têm 9 andares. Os cupins já chegaram por aqui e atingiram até agora o segundo piso, mas eles podem ir muito mais longe. O condomínio no Parque São Lucas tem apenas 5 anos. Foi construído numa região infestada pelos insetos. Aqui o combate começa do lado de fora com a técnica da barreira química. O solo ao redor da construção é todo perfurado. Nos pequenos buracos é colocado veneno. Isso impede que os cupins subterrâneos invadam o prédio. E os que já conseguiram entrar acabam contaminados e morrem pela ação do inseticida. Mas não pense que o trabalho é fácil. Alguns insetos já estão lá, literalmente subindo pelas paredes. Caso ele não encontre aqui alguma madeira, um resto de obra, alguma coisa de celulose, ele vai subir pelos caminhos dos conduítes e pelos vãos no encanamento. Se não existir, ele tem uma mordedura fortíssima, a ponto de ser 5 vezes mais dura do que o diamante, a fim de furar. Não vai abalar a estrutura do condomínio, mas ele vai subir para chegar até os móveis. Os cupins se alimentam de celulose, vão em busca da madeira e não param enquanto não encontram comida. Um móvel deste, por exemplo, pode ser um grande banquete. Muita gente já deve saber disso, o Daniel está explicando para a gente que o cupim é um inimigo invisível. Nós estamos aqui numa área ainda comum do prédio, perto do centro de medição, não estamos vendo nenhum cupim. Eu, por exemplo, não consigo enxergar nenhum sinal de cupim. Mas, Daniel, aqui já tem a presença dos insetos e eles estão atacando esse móvel aqui. Isso. O cupim ele já está aqui no solo e já começou a invadir toda essa mobília aqui dessa área externa aqui do condomínio. E já começou o ataque. E ele já está até no segundo andar. Como os insetos já atingiram os móveis, a técnica aqui é outra. O veneno é aplicado com seringa e pincel. É no tempo da revoada que vemos os cupins de asas. Esses reprodutores são conhecidos por siriris ou aleluias. Eles entram nas casas pelas portas e janelas e o encontro de um casal pode virar uma grande colônia. São organizados em sociedade, então você tem o casal real, os operários, os soldados e os reprodutores. Uma reprodução rápida e perigosa que pode comprometer algumas estruturas de casas que são feitas de madeiras. Acabar com os cupins fica caro. O preço para o extermínio dos insetos custa entre 2 e 10 mil reais. O melhor mesmo é o trabalho preventivo, de dedetização. Uma empresa com controle ambiental, ela entende que o cupim ele é importante para a natureza. Então aqui ele não está afetando diretamente o condomínio, apesar que ele está indo para o condomínio, só que fazendo uma barreira vai impedir que ele entre. Aqui é o lugar dele. Cupim pode dar muita dor de cabeça.
Só não podemos esquecer que apenas algumas espécies são pragas urbanas. O inseto faz parte da natureza e do equilíbrio dela. Os cupins têm a principal função de degradação de celulose, desprezada pelo meio ambiente. Então, aquela casca da árvore, aquela grama seca, são eles que se alimentam dessa celulose desprezada pela natureza. Eles fazem a aeração do solo e transportam nutrientes.